Boa noite a todos, sejam uma vez mais bem-vindos a um direto em que eu vos trago hoje com um tema relacionado com as munições o uso de munições de urânio empobrecido em contexto militar, porque é que esta questão é, a meu ver, extremamente importante. Esta questão é extremamente importante desde logo porque ah, nós temos algumas dúvidas sobre quais são os verdadeiros efeitos e qual é o verdadeiro impacto que as munições de urânio empobrecido podem causar, não só no momento do impacto que têm, como também depois para todos os efeitos, quer a nível ambiental, quer também para mais a nível também da saúde de todos aqueles que se cruzam com alguma forma de manifestação e de expressão do urânio empobrecido. Eu julgo que já me conseguirão, confirmem-me só se conseguem todos ouvir ou não, portanto, mas espero que me consigam ouvir neste momento. Muito bem, porque não estava aqui a dar um curto erro, e então, mas parece-me que sim, que já me conseguem ouvir. Ora bem, mas antes de irmos à questão do urânio empobrecido, aquilo que eu gostaria de vos dizer era relativamente a uma das notícias, que foi também uma das notícias do dia, que foi a detenção de um jornalista do Wall Street Journal. Pelo menos estava assim apresentado como sendo um jornalista do Wall Street Journal e que supostamente terá sido, para já no passado tinha ligações quanto à questão das peças que produziu, quer para o Wall Street Journal, quer também em colaboração que teve com o The Moscow Times, que é um jornal conhecido da oposição, a forma como produziu um conjunto de conteúdos que davam a entender que os russos estariam a sofrer muito mais os efeitos das sanções do que, na verdade, estão a sofrer. Este jornalista foi detido sob a acusação de espionagem. Qual é que é aqui a situação? O que é que os russos estão a invocar? Os russos não estão a dizer necessariamente que este jornalista era um espião dos Estados Unidos que estava a agir sob cobertura de uma suposta atividade que estaria a desenvolver enquanto jornalista. Este jornalista tinha-se proposto a produzir uma peça para o Wall Street Journal e tinha-se comprometido a apresentar uma peça sobre o Grupo Wagner. Então, este jornalista deslocou-se para Ekaterimburgo e, deslocando-se para Ekaterimburgo, constatou-se que aquilo que ele estava a fazer não era necessariamente a fazer nada relacionado com o Grupo Wagner, era, isso sim, estava a fazer espionagem no sentido em que estava a tentar aceder a informação sensível e classificada relativamente às atividades que estavam a decorrer num complexo militar da Rússia em Ekaterimburgo. Como tal, isto configura a prática de um crime de espionagem que é previsto e punido pelo artigo 276 do Código Penal da Rússia, e este indivíduo, que neste momento está sob custódia das autoridades russas, incorre numa pena de prisão entre os 10 e os 20 anos. Portanto, a pena mínima são 10 anos, a máxima são 20 anos. Importa perceber agora como é que o Ministério Público vai avançar com este tipo de acusação, mas a verdade é que ele incorre numa pena entre os 10 e os 20 anos de prisão, o que por si só já é uma pena bastante significativa, é uma pena bastante pesada, e poderá dar-se o caso de, mais tarde ou mais cedo, ele poder servir como moeda de troca por qualquer outro tipo de recluso que possa ser aceite por parte dos russos. Portanto, como veem, incorre nesta pena de 10 e 20 anos. Muito bem, vamos passar então para o tema atual, e que é esta questão do urânio empobrecido. Eu há cerca de uma semana, isto é curioso para vocês perceberem como é que é o nível de doença, de ignorância, de toxicidade aqui, mas aqui sim a nível mental das pessoas. Eu na passada semana
eu publiquei um tweet em que, após as declarações que Vladimir Putin teve relativamente à situação da comunicação que foi dada pelo primeiro-ministro Rishi Sunak para, no sentido de fornecer à Ucrânia munições com urânio empobrecido, eu publiquei algo tão simples como: o fornecimento de munições com urânio empobrecido à Ucrânia vai implicar uma resposta mais severa por parte da Rússia. Eu pus isto. Eu nunca disse que o urânio empobrecido, que era uma arma nuclear, ou que podia ser utilizado enquanto arma nuclear. Eu nunca disse sequer que o próprio Putin admite a hipótese de recorrer a armas nucleares para responder ao uso de urânio empobrecido. Eu nunca referi nada disto, aliás, nem o próprio Putin o referiu, quanto mais eu estar agora aqui a sugerir uma coisa dessas. E de repente, aquilo que nós temos é um conjunto de pessoas que ficaram completamente histéricas e começaram a insinuar que o urânio empobrecido, na verdade, não é uma munição nada de especial e que o urânio empobrecido não causa problemas para a saúde, não tem efeitos radioativos. Portanto, vamos lá ver uma coisa. As pessoas estão desde logo a fazer uma confusão, uma certa confusão, pelo menos, relativamente a um conjunto de realidades relacionadas com o próprio urânio empobrecido. Depois, está toda a gente de tal forma concentrada na questão de o Kremlin poder usar outro tipo de armamento, que assim que as pessoas veem a transferência de munições para, ou de, pelo menos, de armas nucleares para o território da Bielorrússia, com o consentimento da Bielorrússia, as pessoas ficam logo completamente doidas e depois desatam a dizer os apoiantes do Kremlin dizem isto, dizem aquilo. Quer dizer, em primeiro lugar, eu não sou apoiante de ninguém porque eu não tenho mandato conferido por ninguém para defender quem quer que seja. Portanto, eu avalio estes casos na perspectiva e na possibilidade, isso sim, da forma como os factos me chegam e conforme seja possível apurar ou determinar com base em evidência científica. Portanto, isto não é uma questão de estar a defender o Kremlin ou de estar contra o Ocidente ou de estar a fazer o que é que seja. Portanto, parece-me que as pessoas estão um pouco obcecadas com esta mesma questão, porque para todos os efeitos acham que há aqui alguém a tentar encontrar um conjunto de justificações para poder alegar que, para todos os efeitos, pode ser utilizado urânio empobrecido numas circunstâncias e não pode ser utilizado urânio empobrecido noutras. Portanto, vamos lá ver. Existem aqui naturalmente diferenças que nós temos de estar, às quais nós temos de estar naturalmente na prática, porque a verdade é que quando nós falamos de urânio empobrecido, desde logo, quando nós olhamos para todos estes conceitos, nós temos de olhar desde logo para os efeitos potenciais que o urânio empobrecido pode ter ou não, porque, de facto, pode ter um determinado impacto numa situação desta natureza e importa perceber qual é que é o impacto que pode ter no momento, se é um impacto neutro ou nulo, ou se pode ter um outro tipo de impacto que tenha um alcance muito mais superior. Portanto, é muito importante nós pensarmos para todos os efeitos que há aqui muitas vezes a confusão entre aquilo que é a toxicidade do urânio, seja esse urânio empobrecido ou não, e depois, para todos os efeitos, a confusão com a toxicidade do chumbo. Portanto, nós temos muitas vezes essa confusão por parte de pessoas que, mesmo dizendo-se especialistas na área, acabam por tentar focar-se num conjunto de elementos. Importa também perceber até que ponto é que depois isto tem ou não variações. Porque não existem verdades absolutas e universais quanto a este tipo de sujeitos. Por exemplo, está-se a dizer para todos os efeitos e a questionar a questão do impacto que o urânio e também, por outro lado, que o chumbo podem ter ou não relativamente ao organismo. Portanto, vamos tentar perceber, porque eu
tem aqui um conjunto de provas, um conjunto de elementos, pelo menos científicas, de autoridades até científicas, e do governo dos Estados Unidos, em que se reconhece que há 3 grandes formas de, no imediato, quem está sujeito ao combate e aos conflitos armados, quem está exposto diretamente aos contextos de combate e ao urânio empobrecido, quer por parte de quem transporta essas munições, quer por parte de quem depois é atingido, há várias formas de se poder colocar aqui um conjunto de consequências que podem ter se forem absorvidos e se chegarem ao contacto com o organismo humano através de variadas formas, nomeadamente através da inalação, através também da ingestão e, por outro lado, também através de estilhaços que possam ficar acoplados no corpo humano e, com isso, fazer um contacto direto com, quer com a corrente sanguínea, quer com alguma outra parte do corpo humano. Portanto, isto não sou eu, enquanto jurista de direito internacional, que está a dizer isto. Eu estou a dizer isto porque fui reunir-me de um conjunto de elementos científicos e, para todos os efeitos oficiais, em que se reconhece, de facto, este risco acrescido. Aquilo que eu vejo é um conjunto de pessoas interessadas em encontrar argumentos para desmentir que o urânio empobrecido tenha o grau de letalidade, se não no momento do impacto contra o carro de combate, que pelo menos tenha um impacto direto, quer nos seres humanos, nos combatentes, quer depois, posteriormente, no próprio terreno. Portanto, e vamos lá ver, há aqui pessoas que se esquecem, sobretudo alegados especialistas, sejam eles com que variação tiverem. Portanto, de repente também toda a gente se tornou especialista em urânio empobrecido, sobretudo para desmentir o impacto e os efeitos que o urânio empobrecido podem ter para o organismo humano. E, curiosamente, são as mesmas pessoas que agora estão preocupadas em justificar que, afinal, o urânio não faz mal nenhum à saúde, só chega aos carros blindados, aos carros de combate, não chega sequer aos seres humanos, têm dificuldades de atingir o humano que conduz o carro de combate. Bom, quer dizer, então, se isto, afinal, é assim tão bom e não causa danos aos humanos, então porquê é que, para todos os efeitos, não usam projéteis com urânio empobrecido em todos os conflitos e com a maior das banalidades, sendo que o urânio empobrecido é até um tipo de munição que tem um alcance muito maior e consegue penetrar muito mais e consegue muito mais penetrar no veículo, no carro de combate, do que propriamente outras munições mais consideradas convencionais. Portanto, então porquê é que não se usam? Não se usam que a senhora Jacinta Maruz refere aqui uma questão muito importante. A NATO está em tribunal por causa do urânio empobrecido e a Sérvia, neste caso concreto, está a litigar contra a NATO pelo uso do urânio empobrecido. Aliás, eu já vou partilhar convosco até um estudo que demonstra, um estudo científico, que mostra que no Kosovo a qualidade do ar mudou significativamente e que conseguiram chegar às mesmas conclusões, a estas mesmas conclusões através do estudo do terreno. Portanto, e depois é curioso porque quando era aquela questão da Rússia recorrer a bombas de fragmentação, aqui há pouco mais de um ano, toda a gente a gritar por todo lado que a Rússia estava a cometer crimes de guerra e que a Rússia estava a cometer uma série de atos que violavam o direito internacional de todas as formas. Quando é falso. As bombas de fragmentação podem ser utilizadas em contextos em que, para já, a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos não são parte na convenção que proíbe a utilização de bombas de fragmentação. Ponto número 1. Ponto número 2. Mesmo aqueles Estados que se comprometem a não utilizar bombas de fragmentação, comprometem-se a não utilizar bombas de fragmentação a partir de um determinado conjunto de variáveis. Portanto, mesmo assim, aquelas bombas de fragmentação que a Rússia usa, e eu já o disse até o ano passado, ainda lembro que disse isso ainda na SIC Notícias, não constitui um crime de guerra. Portanto, é apenas um mero alarido. E depois temos as bombas de fragmentação, as munições de urânio empobrecido,
E aqui, quando chegamos a esta parte, não há qualquer problema, isto é absolutamente legal, está de acordo com o direito internacional. Aliás, eles recorrem até agora à alegação de que foi proferida foram proferidas umas declarações por parte de um especialista militar russo tremendamente conceituado que disse que as munições os projéteis com urânio empobrecido não violam nenhum acordo internacional. Atenção, o que ele disse, as pessoas estão a dizer que não viola o direito internacional. Não foi isso que ele disse. Aquilo que ele disse é que não violam acordos celebrados no contexto do direito internacional. O que é que isto basicamente quer dizer? Tenho de explicar às pessoas que andam a citar este mesmo especialista militar, e que é editor de uma revista da especialidade, portanto, relacionada com a questão das munições, que aquilo a que se está a referir é que, para todos os efeitos, o urânio empobrecido não está especificamente previsto no protocolo sobre a proibição ou limitação do uso de armas incendiárias, portanto, que é o terceiro protocolo da Convenção sobre a Proibição de Armas Convencionais de 1980. Também não consta, por outro lado, não há qualquer referência ou alusão ao urânio empobrecido na Convenção de 1972 sobre armas biológicas, ou até mesmo na Convenção de Armas Químicas de 1992. E porque é que eu estou a indicar estes três instrumentos internacionais? Estou a indicá-los por, ponto número 1, são instrumentos que foram celebrados por vários Estados desde a década de 60 até aos dias de hoje. E depois, porque as munições dos projéteis de urânio empobrecido, como eu já tinha referido, foram usados primordialmente pelos nazis, embora não fossem utilizados por eles, não tivessem sido descobertos por eles, mas começaram a ser usados na década de 1930. Portanto, ou seja, quer dizer que este tipo de munição, este tipo de projétil, precede em algumas décadas os primeiros tratados propriamente ditos, ou as primeiras convenções propriamente ditas, sobre este tipo de matérias. Depois há um outro aspecto ainda, é que, mesmo que visassem o urânio empobrecido, nós temos de perceber se se trata verdadeiramente de uma convenção que é aplicável à Rússia, à Ucrânia, ao Reino Unido, ou não. Agora, o que é certo é que aquilo que disse esse especialista militar da Federação Russa é que o urânio empobrecido não é proibido à luz das convenções de direito celebradas e de acordos de direito internacional. Portanto, não há nenhum compromisso ao qual a Rússia esteja vinculada e que lhe permita e que a impeça ou que coíba de poder utilizar e recorrer a este tipo de munições. Depois há outra coisa, há um outro mito, que é, diz-se muito, lá está, quem conta um conto acrescenta um ponto, e aquilo que se diz agora é que, bem, mas os russos usam munições de urânio empobrecido. Tenho um exemplo de quando é que os russos usam munições de urânio empobrecido. Porque, assim, uma coisa é, os russos têm munições de urânio empobrecido? Têm. Os russos produzem imensas munições de urânio empobrecido? Produzem. Os russos estão a usá-las no teatro de operações? Ninguém consegue dar essa resposta. Ninguém consegue provar, ninguém consegue assumir ou apresentar qualquer evidência de que isso está a passar. Ou seja, a Rússia tem capacidade, a Rússia tem até oportunidade, mas a Rússia não tem vontade, porque não sente essa necessidade de utilizar munições de urânio empobrecido, porque as armas convencionais que até o momento usa já são suficientes para ter impacto, pelo menos nos contextos em que está a atuar e em que está a agir. Portanto, é uma coisa muito diferente ter capacidade de estar a usar. E ninguém consegue assumir e ninguém consegue afirmar essa munição, ninguém consegue dizer rigorosamente nada relacionado com uma questão dessa natureza. Portanto, aquilo que eu posso dizer é que os russos têm, de facto, munições, e vou mais longe. Os russos, ainda aqui há pouco tempo, há poucos meses, comunicaram que tinham tanques preparados para usar munições de urânio empobrecido, ou seja, para quando os russos sentirem e percepcionarem que devem fazer uso, que devem usar as munições de urânio empobrecido, dependendo do contexto em que o façam, eles têm que ter a capacidade para que, quando houver vontade,
tendo também a oportunidade que possam fazer uso delas. Os russos têm, produzem, produzem. Têm carros de combate preparados para esse uso? Têm. Já conseguiram atingir esta tecnologia. Eu até vou mais longe ainda. Eu estive a ver inúmeras notícias da comunicação social russa, sobretudo antes de todo este alarido, todo este aparato. E aquilo com que me cruzei foi, por exemplo, uma notícia de setembro de 2016, que dá conta que uma empresa da indústria de armamento russa, a KBP Instrument Design Bureau, criou, em setembro de 2016, um radar que detecta e permite depois destruir munições de urânio empobrecido com recurso a cargas especiais de fragmentação, e é um sistema que os russos chamam de KAZ Afganit, e que agora já é integrado, agora não, já é desde então, desde que foi aprovado, que foi testado, que ficou apto para poder ser utilizado no contexto militar, foi integrado como se fosse um outro acessório, digamos assim, a um outro apetrecho de qualquer carro de combate, mas passou a ser integrado em todos os carros de combate daquela que é a família Armata, em particular nos carros de combate T-14 e T-15. Esses, todos hoje em dia têm esse radar e têm um sistema que permite reagir com prontidão e anular ou destruir as munições de urânio empobrecido. Eu julgo que os israelitas também já têm um sistema relativamente semelhante, que não sei qual é que é o mesmo grau de alcance e potência, não consigo, isso já não perguntei essas questões técnicas. Sei que os israelitas também têm algo parecido, importa perceber se é para detectar as munições de urânio empobrecido que ganham particularmente uma velocidade diferente daquela das armas convencionais, e tem também um impacto e produz efeitos muito mais extensos no que diz respeito à neutralização do carro de combate que for atingido por munições de urânio empobrecido. Portanto, os russos têm capacidade, quer quanto à defesa, quer também quanto ao ataque. Os russos tinham também, os russos já tinham projéteis de urânio empobrecido já desde a era soviética. Qual é que foi o problema? É que, desde logo, os russos têm agora aquilo que se chama de munições de urânio empobrecido de segunda geração. Desde logo, têm 80% mais tamanho do que aquelas que eram produzidas na era soviética tinham. Depois, as da era soviética já não eram eficazes para o armamento mais moderno de países, sobretudo da NATO ou em outros conflitos em que possa participar a Federação Russa. Portanto, tornou-se parcialmente descontinuado todos esses projetos que têm de urânio empobrecido, portanto, e atualizaram-no para ter uma capacidade maior de perfurar mais a blindagem dos carros de combate do inimigo e também, por outro lado, conseguir produzir um efeito mais devastador nesses mesmos carros de combate. Portanto, e ser até seguir a uma maior velocidade e conseguir ter um conjunto de efeitos completamente bastante superiores face àqueles que nós tínhamos. Mas, isto quanto a questões que eu acho que não há dúvidas, portanto, e que eu espero já ter ajudado a desfazer aqui um conjunto de mitos. Os russos chamam radar. O senhor Emílio está aqui a perguntar se isto é um radar. Os russos chamam-lhe radar. Eles dizem que é um radar porque... deixem-me ver se eu consigo encontrar aqui a imagem. Porque os russos mostraram... Tinham aqui uma coisa extremamente interessante. Deixem-me ver se eu vos consigo mostrar. E agora onde é que isto está? Porque é interessante de ver o que é que realmente... deixem-me ver. Exatamente. Portanto, os tanques, os carros de combate que agora estão a ser preparados que estão a ser já apetrechados são os T-80. Pelo menos é assim que eles estão aqui referidos. Deixem ver se eu consigo mostrar-vos a imagem e que mostra como é que funciona esse mesmo radar, porque eu ainda há pouco estava a ver e tudo, e depois, olha, não, acho que consegui aqui. Deixem ver se isto dá para fazer ou não. Talvez dê. Dá sim, senhor. Deixem ver se eu vos consigo mostrar. Porque
Isto às vezes não é fácil, como eu já vos disse, eu tenho às vezes problemas aqui com isto. Ora bem, eu até vou abrir aqui, talvez com o Photoshop ele não me dê problemas, espero que, se não, vou abrir aqui com a pré-visualização, que eu acho que já vai ser suficiente. Deixem-me ver se eu consigo mostrar-vos agora o que é que aqui está. Apresentar uma janela. Então vamos lá ver. Acho que já vos estou a mostrar exatamente o sistema que o radar é acoplado aqui. Vejam, por exemplo, no T15. O radar é acoplado aqui nesta zona. Eu vou até apagar para ver se vocês veem. Pronto, vem aqui esta mancha cinzenta. É aqui que é acoplada, acoplado o dito radar. Aliás, está aqui escrito mesmo radar em russo, para verem que isto não deixa dúvidas. E depois, aquilo que aparece são aqui 3 sistemas de morteiros que depois possam ser disparados. Portanto, e aqui está como é que funciona o mecanismo. Portanto, vocês veem aqui o radar, para todos os efeitos, a detectar os projéteis, e depois vemos a forma como são disparados um conjunto de os mortais, ou pelo menos as munições respectivas, que depois se subdividem, arrebentam, e causam com isto, ao explodirem antes do contacto com o projétil, criam várias partículas que depois irão destruir o dito projétil, a dita munição de urânio empobrecido. Portanto, como veem, pelo menos é assim que é explicada a dinâmica e a forma de funcionar. A senhora Catarina Rola está a perguntar, dizer que por questões profissionais não vou ter capacidade de assistir ao curso. É viável a gravação, pagar para ver mais tarde? Eu vou criar esse sistema para que quem quiser, para que possam de facto poder aceder a isso. Eu depois, senhora Catarina Rola, eu vou dar informação sobre isso para perceberem como é que efetivamente poderá fazer esse mesmo acesso. Bom, mas isto era para vocês perceberem como é que foi este sistema que foi aqui integrado pelos russos e que foi testado, mais do que testado, e é considerado um tipo de armamento bastante viável. Sr. Alberto Monteiro de Castro, já farei a referência a isso mesmo. O que é que eu gostaria de vos referir agora? Bom, como eu digo no próprio título, a verdade é que os Estados Unidos já admitiram e reconheceram os efeitos nocivos das munições com urânio empobrecido. Portanto, escusam de dizer que não, urânio empobrecido, não há nada que prove que cause cancros, que cause o que quer que seja, mesmo para o meio ambiente, não causa nada. No meio ambiente, quando eu digo, não é propriamente naquela perspectiva ecológica, mas na perspectiva de as pessoas não poderem produzir nada naqueles terrenos, as pessoas não poderem até circular naqueles terrenos enquanto não houver a garantia de que o ar que estão a respirar não tem partículas espalhadas e disseminadas pelo ar, e que vários especialistas assumem e afirmam que de facto as pessoas podem acabar por inalar o urânio empobrecido ou poder contraí-lo através de outras coisas. Portanto, não é necessariamente quanto a esse aspecto. Reparem que eu vou tentar mostrar-vos o que é que os Estados Unidos dizem sobre isto. E para perceberem que, portanto, todos aqueles que desvalorizam, esqueçam isso. Essas pessoas não são especialistas de coisa nenhuma. Essas pessoas estão, como vocês viram, com o professor Ivan Kachanovsky, que ele próprio dizia que hoje em dia a ciência é muito mais as pessoas a tentarem refletir e respaldar as suas convicções pessoais naquilo que e desfaçam-nas ou maquilham-nas de ciência, porque é muito mais fácil para elas depois produzirem ciência, entre aspas, através disto, mas isto na verdade é fraude. Portanto, esqueçam as pessoas que estão atrás dessas convicções pessoais. Eu estou baseado naquilo que são os dados oficiais, incluindo membros da própria NATO. Nós tivemos o secretário de Estado Blinken a dizer que não são aquilo que se diz que são. E agora vejam aquilo que eu vou partilhar convosco e que é dos Estados Unidos, é oficial dos Estados Unidos.
Portanto, gostava de saber o que é que o Secretário de Estado, Blinken, tem a dizer sobre uma coisa destas, porque, de facto, é bom que tenha alguma coisa de importante para dizer quanto a esta matéria. Então, muito bem. Aquilo que vocês estão a ver é a página oficial, vejam até aqui pelo domínio, depois eu partilho estes links todos convosco, é a página oficial do Departamento de Assuntos dos Veteranos, portanto, os veteranos de guerra, e é dos Estados Unidos, portanto, é equivalente a um ministério dos Estados Unidos que incide exclusivamente sobre os assuntos relacionados com veteranos de vários combates. E agora vejam que tem aqui, em matéria de saúde pública, tem um capítulo especial sobre o urânio empobrecido. E aquilo que se diz é que, por parte dos Estados Unidos, é que primeiro foi utilizado em larga escala durante a Guerra do Golfo, mas os Estados Unidos usam urânio empobrecido para a produção de proteção e também, ao mesmo tempo, para a produção de projéteis ou de munições pela sua elevada densidade, tal. Portanto, isto explica aqui. Depois diz ainda que o urânio empobrecido é um derivado do processo de enriquecimento de urânio, onde, depois aqui explicado o processo em termos físicos, mas físicos que realmente saibam olhar para isto, portanto, e que não confundam chumbo com urânio e toxicidade com radioatividade, ou radioatividade com toxicidade, enfim, e confundam uma série de conceitos. Não me estou a referir a isso, mas a verdade é que o urânio mantém-se, o urânio que sobra, basicamente, para o uso de reatores nucleares, em reatores nucleares, é empobrecido em cerca de 40% da sua radioatividade. Mas mantém o mesmo nível de toxicidade como o urânio natural. Portanto, e depois diz aqui mais que tem mais um conjunto se pensa que foi exposto ao urânio empobrecido durante o serviço, contacte o coordenador de saúde ambiental deste mesmo Departamento dos Assuntos dos Veteranos. Portanto, e peça para ser monitorizado ou para ser visto relativamente à exposição de urânio empobrecido. Depois diz aqui como é que os veteranos estiveram expostos ao urânio empobrecido. Depois diz aqui os conflitos, a Guerra do Golfo, Bósnia, a Operação Enduring Freedom, a Operação Iraqi Freedom. Tem aqui várias coisas. E houve até um compromisso que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos fez no início do destacamento e da mobilização dos militares dos Estados Unidos para a Síria, em que se comprometeu a não fazer uso de munições de urânio empobrecido, especificamente por causa das preocupações e das reclamações que estavam a haver por parte dos militares dos Estados Unidos, porque há aqui um problema, é que quem transporta, como eu referi há pouco, quem transporta essas munições, mesmo que não as use, ou que entenda que não as deve usar, está sujeito e está exposto ao urânio empobrecido se acontecer algum tipo, se for atacado, se tiver algum outro tipo de incidente que permita explotar o processo todo como se estivesse a atingir, ou como se tivesse atingido um alvo, um carro de combate com um projétil de urânio empobrecido. Portanto, e depois diz aqui, isto aqui é bastante claro, vejam bem o que é aqui dito. O urânio empobrecido é uma potencial ameaça para a saúde se entrar no nosso organismo, nomeadamente através dos fragmentos que ficam ali depositados, inalação, ingestão, feridas contaminadas, portanto, como vêem, e eles explicam aqui até o porquê. Se há dúvidas para alguém, eles explicam o porquê. E depois dizem ainda também, isto é os Estados Unidos, portanto, que estão a assumir isto, portanto, aquilo que é dito é que não houve qualquer impacto para a saúde nos rins, contudo, pesquisas recentes mostram que pode haver uma associação entre elevados níveis de urânio nestes veteranos e também uma baixa densidade mineral óssea. E depois reparem que o que eles andaram a investigar foram grupos de veteranos expostos a urânio empobrecido
em eventos de fogo amigo, portanto, friendly fire, portanto, não foi propriamente de travamento de hostilidades. É que continuar aqui a página, vejam até que eles podem pedir uma compensação por problemas de saúde se acreditarem que estão relacionados com a exposição ao urânio empobrecido durante o serviço. Portanto, estão aqui estas coisas. E depois eles têm uma coisa também muito interessante, que é um follow-up program. Portanto, isto é um programa de seguimento dos militares relativamente à exposição que têm face ao urânio associadas, problemas de saúde associados à exposição ao urânio empobrecido. E depois continua aqui a dizer, portanto, todos os militares que estiveram aqui e participaram neste tipo de guerra, portanto, podem... e depois diz ainda as coisas como são feitas. Reparem que a recolha e a análise que é feita para perceber o grau de contaminação face ao urânio empobrecido é, sobretudo, através de um teste de recolha de urina que vai medir os níveis de urânio empobrecido. Qual é que é a particularidade disto? É que, até ao momento, não é possível confirmar que a exposição ao urânio empobrecido possa ter, de alguma forma, causado e provocado um conjunto de cancros e tudo mais. Ou seja, ainda não foi estabelecida a ligação, pelo menos por parte de estruturas militares ou da defesa, do aparelho da indústria, da estrutura governamental de defesa, quer do Reino Unido, quer também dos Estados Unidos, entre a exposição ao urânio empobrecido e vários tipos de cancro, ou vários tipos de outras doenças. Não foi possível e há um conjunto de outros estudos que revelam o porquê. Portanto, e esse porquê, basicamente, deve-se ao facto de, e que é criticado, eu vou-vos já mostrar, porque é desde bastante cedo que isso já é aqui colocado em causa. Deixem ver se eu vos consigo mostrar o documento, porque eu sei que ele anda alguns aqui e vocês vão ver uma vez mais que é mais um documento que, curiosamente, é de mais uma entidade oficial, uma entidade também considerada como reputada e que acabam por dizer aqui, por fazer aqui um conjunto de observações sobre estas questões do uso do urânio empobrecido. Então vamos lá ver. Eu, para já, vou ter de terminar aqui esta partilha e vou partilhar convosco uma outra janela com outro relatório da Organização Mundial de Saúde. Isto é um relatório de 2001 da Organização Mundial de Saúde que vem aqui conclusões. Esta avaliação conclui que, e depois, entre várias coisas, disse aqui que, na maioria das circunstâncias, o uso de urânio empobrecido tem um contributo praticamente nulo relativamente aos níveis de urânio no ambiente que se verificam no ambiente. Mas importa ler o que é que vem a seguir. Todavia, níveis de urânio empobrecido podem significativamente aumentar em contextos em que haja uma proximidade, uma ligação muito próxima a acontecimentos de contaminação em que há lugar a contaminação de urânio empobrecido. Depois diz mais ainda que, ao longo dos dias e dos anos a seguir a um evento, a contaminação pode tornar-se dispersa num maior ambiente natural, num mais vasto ambiente natural. Portanto, e depois reparem que é dito ainda que o grande potencial para disposição ao urânio empobrecido surge na sequência dos conflitos armados, onde as munições de urânio empobrecido são usadas e as pessoas que vivem ou trabalham nestas áreas inalam ou pós ou consomem também comida contaminada e bebem água igualmente contaminada. Portanto, isto é o que é dito aqui. E depois, aquilo que é dito também aqui pelo meio, que eu agora já não sei onde é que ele está, mas anda alguns não são estes da ONU, mas
ou são? A. Estudos são necessários para clarificar o nosso entendimento do impacto, a reversibilidade e a possível existência de nexos causais a lesões nos rins em pessoas expostas a urânio empobrecido. E o grande problema é que, ponto número 1, vocês já vão ver o que é que vai aparecer aqui. Vejam que tudo isto são entidades oficiais, como eu estou a referir, portanto, eu não estou aqui a mentir em rigorosamente nada. Portanto, sim, há um conjunto de... a nossa exposição, quer a urânio, quer a chumbo, já decorre naturalmente da nossa simples respiração no dia-a-dia. O problema é quando há uma elevada concentração deste índice, deste conjunto de elementos, e há uma exposição a isso mesmo. Se isto fica, se as pessoas consomem alimentos que estão contaminados ou que foram, de alguma forma, contaminados por urânio empobrecido, as pessoas então passam a ter aqui um problema e passam a aumentar significativamente a probabilidade de poderem contrair, de poderem desenvolver um cancro. Depois, pelo menos, não sou eu que digo, porque eu volto a dizer, a minha área não é a medicina, seguramente. A minha área, naturalmente, é o direito. Agora estou aqui para tentar recolher evidência que me permita chegar a uma determinada conclusão relativamente a este mesmo sentido. E se eu vos falei do Departamento de Estado para os Assuntos dos Veteranos, eu agora vou-vos mostrar uma outra página igualmente oficial, porque há uma grande diferença entre não foi possível estabelecer evidência, ou ainda não encontramos, não podemos fazer uma ligação direta entre um fenómeno e um conjunto de danos. Há uma diferença entre dizer isto e poder afirmar diretamente a ligação de A a B não provoca C. Portanto, e não há nenhum estudo que consiga, de facto, fazer isso, além de que a amostra de estudo é muito reduzida, tem sido bastante reduzida, não foi nunca tratada uma comunidade abrangente, e o método de recolha único é apenas o da recolha de urina. É assim que esses testes têm sido feitos. Mas eu já vos vou mostrar aqui também um outro estudo por parte da Royal Society, que é uma entidade de cientistas independentes e de especialistas da área das ciências independentes do Reino Unido, portanto, e publicou naturalmente também estes resultados, e eu agora posso-vos mostrar aquilo que é dito pelo... deixem-me ver se já conseguem ver isso. Já conseguem, com certeza. É aquilo que é dito pelo Centro Nacional de Informação Biotecnológica, que também é dos Estados Unidos. Vejam, uma vez mais, aqui o domínio, portanto, isto vem dos Estados Unidos, não é um ponto .com qualquer que alguém decida alimentar. Portanto, e que faz várias observações quanto aos estudos que, para todos os efeitos, já existem até o momento. Portanto, eles começam por explorar a questão da Guerra do Golfo de 1991 e depois deixam aqui uma série de conclusões e recomendações. Portanto, e então vejam que este comitê analisou 4 abordagens ao estudo dos resultados de saúde relacionados com a exposição ao urânio empobrecido. E agora vejam quais são as recomendações que foram feitas. Vejam também que eles assumem, naturalmente, que à partida poucos casos de pessoas expostas ao urânio empobrecido seriam necessários para avaliar as doenças renais do que o cancro também dos pulmões, porque as doenças renais são mais prevalecentes em doentes com doença também, cancro do pulmão. Mas vejam o que é que eles dizem aqui. Eles dizem aqui que o Departamento de Defesa deve investigar várias técnicas em pessoas que estejam vivas, do que investigar recorrer a todo o tipo de técnicas a pessoas que tenham estado expostas ao urânio empobrecido, mais do que medir
o nível de urânio através da urina para poder perceber se de facto há uma, ou não uma vantagem em utilizar outros métodos e se este método único de medição da urina se é suficientemente vantajoso para conseguir perceber e fazer esse despiste, porque pode não ser. Portanto, eles levantam essa... E nós temos que ter atenção à questão do método que é utilizado para poder negar cientificamente uma determinada realidade. Depois, o Departamento de Defesa deve considerar a avaliação de concentrações de urânio nos pulmões, nos rins, nos tecidos de pulmão, rins e do cérebro, por parte de pessoal militar ou de militares que foram potencialmente expostos ao urânio empobrecido e que morreram enquanto estiveram no ativo. Portanto, nós vemos aqui a necessidade de alterar todo este conjunto de procedimentos que nós temos atualmente para podermos ficar com a certeza de que, efetivamente, estamos a fazer o despiste correto e não estamos aqui a dizer que, bom, isto afinal não causa qualquer problema para a saúde ou então não temos nenhuma prova, evidência científica em como, de facto, isto seja nocivo para a saúde, mas se estivermos a investigar mal e se estivermos a fazer uma investigação deficiente, claro que as conclusões nunca poderão ser suficientes. Depois, trago-vos ainda também uma página do Government Accountability Office, portanto, que é uma outra página de uma outra organização, também dos Estados Unidos, também oficial, e que é basicamente um gabinete de responsabilização do governo dos Estados Unidos, portanto, e que estuda e avalia todo o tipo de ações, ou que estudava todo o tipo de ações e decisões que o governo dos Estados Unidos tomava. Reparem que isto é de 29 de janeiro de 93, mas já nesta altura, embora não se soubessem sequer quais eram os efeitos que poderia ter para a saúde o urânio empobrecido, reparem que mesmo assim aquilo que é dito é que os militares não estão adequadamente preparados para lidar com a contaminação por urânio empobrecido. Já nesta altura, isto se dizia, os receios continuaram a verificar-se e há uma grande diferença entre dizer, bom, ainda não encontramos evidência, apesar de não termos provado que os métodos que estamos a utilizar são os mais infalíveis, não conseguimos encontrar evidência, portanto, vamos usar. E depois existe outra abordagem, que é, nós não temos meios suficientes para conseguir lidar e gerir a contaminação por urânio empobrecido. Logo, cuidado, cautela, e os militares, naturalmente, ao longo dos anos, aquilo que têm feito é pedir que não haja uso de projéteis com urânio empobrecido. Mas depois, aquilo que eu vos tinha dito também, era o relatório da Royal Society, portanto, a tal Academia Científica Independente do Reino Unido, que publicou um artigo em 2003 sobre o caso. Portanto, não retirou, não houve lugar a uma revisão deste mesmo produto. Eu tenho aqui o link, desculpem lá, eu fiz aqui uma cópia que não está propriamente bem feita, mas agora vamos ver se eu consigo. Portanto, ora bem, aqui está, conclusões e recomendações. Vamos então à página 21 para ver o que é que eles concluem e o que é que eles recomendam. Vamos ver então onde é que anda a página 21. Deixem-me ver se eu consigo. 21. Muito bem. Então vejam as conclusões que são tiradas. Portanto, urânio empobrecido é radioativo e venenoso. A exposição a níveis suficientemente elevados de urânio empobrecido podem aumentar a incidência de alguns cancros, nomeadamente câncer do pulmão e também a leucemia, e podem causar lesões aos rins. A pergunta fundamental é perceber, ou o aspecto fundamental que deve ser questionado, é se as exposições ao urânio empobrecido no teatro de operações são de tal forma suficientes para poderem aumentar a incidência de cancro ou a probabilidade de lesões nos rins,
ou se, pelo contrário, estão também se são insignificantes ou se são suficientemente elevados para causar preocupação. Portanto, e como veem, eles criticam aqui que esta é uma questão muito difícil de ser dada por causa da falta de dados de boa qualidade em alguns parâmetros para permitir determinar qual é que é a extensão dessa exposição e a ligação a subsequentes doenças que possam ser contraídas. Portanto, como veem, temos aqui imensas coisas, portanto, e além de que diz que as estimativas de risco aos soldados com exposição direta ao urânio empobrecito são menos problemáticas, dado que os níveis de exposição podem ser medidos se forem, e de certa forma, atenuados ou eliminados, se forem cumpridas as regras de segurança e os processos de segurança que devem ser adotados. No entanto, ainda assim, como veem, aqui está uma maior preocupação do urânio empobrecido que é deixado no campo de batalha, constitui um risco acrescido de câncer da pele e é expectável que isso aconteça com base em uma exposição longa a fragmentos de com urânio empobrecido. Portanto, depois disso ainda que uma das preocupações são as crianças. Ou seja, eu estou a dar aqui... vejam também que diz aqui que o nosso estudo estabelece alguns limites quanto à extensão de qualquer risco à exposição interna, à radiação decorrente de urânio empobrecido no campo de batalha, e em todos os cenários considerados, o maior risco é de câncer do pulmão. Depois diz mais que o valor mais alto das estimativas centrais de riscos radiológicos é 1.2, é de 1.2 mortes adicionais por 1000 pessoas por parte de cancro de pulmões através de... Pronto, depois explica aqui tudo isso, vocês podem ler isto ao pormenor. A verdade é que são, volto a insistir, documentos oficiais, documentos que são apresentados como estas questões aqui estão expostas. Como viram, até mesmo a OMS expôs também os efeitos do urânio empobrecido, nomeadamente, quer quanto àqueles que tenham contacto com o local onde houve essa exposição, quer também ao nível ambiental. E depois vejam também aquele próprio que eu vos digo, o relatório que estudou, um dos muitos, porque há vários, eu posso dar-vos aqui vários casos de estudos que avaliaram a qualidade do ar no Kosovo. Portanto, e vejam que aqui está, naturalmente, eu vou partilhar isto tudo para quem tiver interesse em aceder, mas a verdade é que vejam que este artigo aqui está, portanto, vocês podem ver que, deixem-me ver qual é que é a data, foi em junho de 2012, portanto, foi analisado, foi avaliado aqui por Faculdade de Agricultura da Sérvia, portanto, vejam também, e da Universidade Pan-Europeia da Bósnia-Herzegovina. Portanto, está aqui feito este estudo. A qualidade do ambiente no Kosovo, portanto, vejam o impacto. E depois, uma das conclusões às quais chegam é que, por exemplo, o uso de munições de urânio empobrecido pode ser considerado um desastre ecológico, com efeitos e consequências de longo prazo totalmente imprevisíveis para a população e para o ambiente. Depois diz ainda que, no que diz respeito ao espaço em que se vive, portanto, habitualmente, é certo que a reabilitação ambiental de hoje constitui um desafio para uma parte significativa da região dos Balcãs, e se o problema não for rapidamente corrigido, toda a área pode tornar-se numa área perigosa e tóxica para se poder viver. Portanto, como veem, estes são os documentos, estas são as conclusões. Eu poderia apresentar-vos e partilhar convosco mais um conjunto de uma série de aspectos
relacionados com estas questões do urânio empobrecido. Portanto, acho que já dei aqui elementos mais do que suficientes relativamente a este aspecto também, mas volto a insistir que, quanto à questão da legalidade das munições de urânio empobrecido, nós temos aqui um problema, que é, considerando tudo isto, se as munições de urânio empobrecido não têm previsão direta no protocolo sobre a proibição e limitação do uso de armas incendiárias, que é o terceiro protocolo da Convenção sobre a Proibição de Armas Convencionais, de 1980, se também não consta na Convenção de 1972 sobre armas biológicas e sobre a Convenção de Armas Químicas de 1992, é importante nós também despistarmos desde já que, como o impacto do urânio empobrecido é sobretudo físico, não se aplicam estas condições e não há necessariamente o risco de efeitos incendiários que possam, isso sim, causar outro tipo de danos. Mas há aqui uma outra variante. É que, na perspectiva do direito internacional humanitário, ou seja, do direito da guerra, o artigo 35, número 2, do primeiro protocolo adicional às Convenções de Genebra de 1949, vem-nos dizer que é proibida a condução de guerra que cause lesões supérfluas ou sofrimento desnecessário, que é, em grande parte, o caso do uso de munições de urânio empobrecido. Porquê? Porque o urânio empobrecido, partindo do princípio que pode causar todos estes efeitos, quer aos militares que estão no terreno, quer depois às gerações futuras, entende-se que estas lesões que continua a produzir ao longo do tempo e estes danos que continua a produzir ao longo do tempo são desproporcionais face ao fim militar a que se destinam. Ou seja, não se justifica utilizar projéteis de urânio empobrecido contra carros de combate se chegar à conclusão que o contexto onde eles são utilizados, o tipo de militares que são alvo, por exemplo, é muito mais fácil utilizar o urânio empobrecido, por exemplo, em carros de combate que estejam estáticos e que estejam armazenados num conjunto determinado de condições, que depois, na prática, isso nunca acontece. E depois há ainda outro risco, que é o risco de, em vez de serem atacados os carros de combate, através do uso do urânio empobrecido, dos projéteis de urânio empobrecido serem atacadas infraestruturas civis, muitas delas com a justificação de estarem a ser utilizadas para fins militares. Portanto, se os projéteis de urânio empobrecido têm uma finalidade de serem dirigidos apenas a carros de combate que os sistemas de armamento tradicionais ou convencionais não conseguem perfurar, cuja blindagem não conseguem perfurar, então nós temos aqui uma situação completamente diferente, neste momento, que é da desproporcionalidade dos meios face àqueles que eram os objetivos militares. E não só, é preciso também demonstrar que não existe uma ou outra forma de travar aqueles carros de combate, ou que os danos que aquele carro de combate iria acabar por produzir no imediato iriam ser manifestamente superiores aos danos e às lesões que acaba por provocar o uso de munições de urânio empobrecido. Portanto, eu espero ter sido claro quanto a este tipo de situação e espero naturalmente que possam ver, posso ter ajudado a descobrir a situação do uso de urânio empobrecido e que, de facto, a Rússia tem munições de urânio empobrecido, tem produzido bastantes, mas não há ainda, isso é que não há nenhuma evidência, diz-se apenas que é pouco provável que eles não as tenham utilizado, mas ninguém disse ainda, ninguém provou ainda que a Rússia utilizou munições de urânio empobrecido, nem em que tipo de contexto, nem contra que tipo de alvos, e ao mesmo tempo que não viola as convenções nas quais a Rússia é parte. Portanto, começa por aí. Então, estão-me a perguntar se eu vi as notícias do jornal grego sobre os 300 oficiais da NATO destruídos com míssil hipersónico num bunker a 120 metros de profundidade. Ainda não vi, mas vou já tratar disso. Vou já começar, aliás, assim que acabar de sair daqui, vou já começar a tratar disso. E depois, e que efeitos terá o uso do urânio empobrecido noutros seres vivos que não compartilham esse planeta? Perguntou o Sr. Alberto Monteiro de Castro. Isso não se enquadra também nos crimes contra a humanidade e contra a natureza? Eu não tenho a menor dúvida disso.
Portanto, mas a grande preocupação das pessoas é mostrar que o urânio empobrecido não faz mal à saúde, portanto, que é mesmo assim que as coisas estão a ser colocadas, portanto. Ahm, e havia uma outra questão que o Sr. Alberto Monteiro de Castro me tinha feito, deixem-me ver se eu consigo recuperar. Deixem-me ver se eu consigo recuperar. Gostaria de saber se, na sua avaliação, se essa guerra vai acabar inevitavelmente num devastador confronto direto e aberto entre a Rússia e a NATO ou se não chegaremos a esse apocalipse. É assim, eu diria que como as coisas estão feitas hoje, nós não podemos analisar as coisas no longo prazo, no médio prazo também não, e a definição de curto prazo que nós devemos ter, a noção de curto prazo tem de ser ao dia de hoje. Portanto, Sr. Paulo Matias, obrigado pela indicação. Estou para criar um podcast no Spotify já há imenso tempo e acho que vou definitivamente avançar com isso. Nós temos de analisar o estado do conflito e o desfecho do conflito, ou os próximos passos do conflito. Eu sei que isto parece um pouco uma lógica um pouco lapalice, mas nós temos de olhar para as coisas no dia. Nós não podemos fazer estimativas de curto prazo, que aqui estimativas de curto prazo são, sem sombra de dúvida, uma semana, por exemplo. Portanto, aquilo que nós podemos avaliar é que, à data de hoje, se estas variáveis continuarem assim, se as coisas continuarem a evoluir como nós estamos a assistir, acredito que vai ser uma inevitabilidade ter de haver um confronto em que uma das partes seja definitivamente eliminada. Mas isso vai tudo depender de um conjunto, volto a dizer, de variáveis. E se uma das partes ficar neutralizada dessa forma, então pronto, portanto, aí poderá sempre. É uma pergunta muito, muito ingrata essa de fazer. Assim, a Catarina Roll depois é que me pergunta, é que me coloca aqui a questão do chemtrail. Portanto, o chemtrail que basicamente é uma teoria que tem sido propagada relativamente ao rastro deixado por alguns aviões que são, na verdade, agentes químicos ou até mesmo agentes biológicos que possam ser nocivos para a saúde humana. Muito honestamente, é uma questão sobre a qual eu nunca me debrucei totalmente. Agora, que é verdade que há um efeito poluidor, um impacto a nível de poluição tremendo por parte da indústria das aeronaves, existe, que é nocivo para todos nós, é, agora, ao ponto de serem, na verdade, agentes químicos e biológicos que começam a ser despejados sobre a população, eu diria que não tenho conhecimento de qualquer evidência que possa justificar que existe esta intencionalidade de recorrer a alguns aviões, algumas tipologias de aviões e até mesmo alguns aviões, para largar agentes químicos ou biológicos sobre as pessoas, até como forma de controlo para todos os efeitos da população ou para poder eliminar outro tipo de população. Aliás, se houvesse o mínimo de evidência que fosse quanto a este elemento, eu acredito, por exemplo, que os russos já teriam proibido desde sempre, e os chineses, a circulação de aeronaves ocidentais, fossem comerciais, fossem o que fosse, e, no mesmo sentido, os ocidentais também já teriam proibido a circulação de aeronaves por parte de qualquer outro que, sobre os quais requerisse essa suspeita. Ou seja, não tem qualquer elemento que possa corroborar essa teoria. Muito bem. Eu gostaria então de agradecer uma vez mais a todos, desde logo, pelos contributos financeiros que dão, quer ao nível do PayPal, quer ao nível do YouTube, quer também ao nível de Revolut, MBWay, todos esses contributos que fazem, agradeço-os imenso. Informo que a questão do curso, eu vou tentar disponibilizar uma nova forma para que as pessoas possam frequentar o curso de alguma maneira e possam ter acesso a esse conteúdo do curso. Agradeço também a todos aqueles que deixam os comentários, que deixam
as questões, que fazem intervenções, que fazem a partilha também do canal e dos diretos com bastante regularidade, aqueles que deixam também o gosto nestes mesmos diretos e também no canal. Portanto, todos vocês são importantes. E gostava de vos dizer que estou prestes a terminar a tradução da entrevista do professor Ivan Kachanovski. Portanto, demorou muito mais tempo, porque o professor Ivan Kachanovski tem uma forma muito particular de se exprimir. Portanto, desde logo, fazer frases do princípio ao fim, sem várias interjeições pelo meio, ou interrupções, ou contextos e subcontextos, depois paralelos, tudo mais, é altamente improvável. Para todos os efeitos, depois está também um conjunto de expressões próprias que ele utiliza, que, fruto da forma como fala, dificultam essa mesma tradução, mas amanhã já terão o vídeo com as legendas em português, integralmente revistas por mim. Senhor Alberto Monteiro de Castro, é isso mesmo, vamos para isso. Campanha para os 10 mil inscritos no canal, concordo inteiramente. São, de facto, as pessoas que fazem a riqueza deste canal, se é a vossa participação, o vosso seguimento. Eu não consigo perceber porque é que nem toda a gente consegue receber as notificações de que está a vir um vídeo ou um direto que vai ser organizado. Não consigo perceber o porquê, mas vou tentar, já tentei estudar a razão, não consigo entender, mas uma vez mais, muito obrigado a todos. Tenham uma excelente noite e ou amanhã ou depois da manhã voltaremos aqui a encontrar-nos para tratar de mais uma análise relativamente a questões internacionais. Uma boa noite a todos.